Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Orlando de Souza, eu sou professor universitário, sou advogado, sou árbitro também e neste dia nós vamos aqui nessa breve aula abordar um tema muito importante do direito processual civil brasileiro. Trata-se do litisconsórcio. Minha gente, o litisconsórcio, conceitualmente falando, ele é a existência de pluralidade de partes no polo da ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo da ação. Então, sempre que eu tiver mais que um autor ocupando o polo ativo da ação, eu digo que eu tenho um litisconsórcio formado no polo ativo. Quando eu tenho mais de um réu, ocupando o polo passivo da ação, nós dizemos que temos um litisconsórcio formado no polo passivo da ação, ok? Muito bem. Se o litisconsórcio, então, é a existência de pluralidade de partes no polo da ação, como é que eu, então, trato, ou como é que nós chamamos o membro, a parte que integra o litisconsórcio? Ou seja, se eu tenho 5 autores, cada um desses autores, como serão chamados individualmente? É simples, minha gente. Eles serão chamados de litisconsortes. Então, o membro individual reconhecido do litisconsórcio é chamado de litisconsorte, ok? Muito bem. Algo importante a ser esclarecido é que nos nossos estudos até agora, e pensando aqui no bacharelado do curso de Direito, nós vimos aprendendo em teoria geral do processo a ideia primeira de que a ação e o processo se dariam apenas entre um autor e um réu. Eu sei que propositadamente os mestres deixam transparecer isso, porque é mais fácil para o entendimento do aluno, num primeiro momento, pensar, olha, tem alguém promovendo uma ação e tem um outro alguém que está sofrendo a ação. Isso é mais fácil de compreensão. Mas agora, nesse momento do curso, nesse momento do nosso aprendizado, nós podemos aprofundar um pouco mais e já temos, então, maturidade dentro desses estudos para compreendermos coisas um pouco mais complexas. E o litisconsórcio é esse caso. Então, a existência de pluralidade de partes no direito processual civil brasileiro, ela é extremamente viável e é possível, prevista em nosso ordenamento jurídico, e a previsão está nos artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil atual, esse nosso que data de 1973, e também está prevista no novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março de 2016. E lá no novo diploma está disciplinada a matéria nos artigos 113 até 118 daquele códex. Muito bem. Queridos, quanto ao litisconsórcio, nós vamos ver aqui algumas classificações. Então, quanto à classificação, o litisconsórcio pode ser, primeiro, ativo. Esse se dá quando estabelecido entre vários autores. Segundo, passivo, litisconsórcio passivo. Este, quando estabelecido entre vários réus. E o terceiro, o litisconsórcio misto. Este, quando nós temos a formação do litisconsórcio tanto no polo ativo da ação, ou seja, com vários autores, quanto no polo passivo da ação, com vários réus. Ou seja, numa mesma demanda, nós temos litisconsórcio formado nos dois polos da ação. Esse é o litisconsórcio misto. Ok, minha gente? Só para exemplificar, num processo, por exemplo, de inventário, o cônjuge meieiro e os seus herdeiros ou legatários formam no polo ativo da ação litisconsórcio ativo, que é o exemplo aí do litisconsórcio ativo, ok? Já numa ação de obrigação de fazer, lastreada por contrato ou não, com várias pessoas de direito que inadimpliram a tal obrigação, essas pessoas, conforme disposição em peça inicial, formam um litisconsórcio passivo, ok? Muito bem. Queridos,
Vejamos agora a classificação do litisconsórcio quanto ao momento. Isso também é importante. O momento em que o litisconsórcio se forma. Se ele se forma já com a petição inicial ou se ele se forma com o processo em curso. Muito bem. Dessa maneira, vamos lá. Quanto ao momento, então, da formação do litisconsórcio, ele é classificado em inicial e incidental. Eu gosto de usar incidental, não é? Mas alguns doutrinadores costumam dizer posterior, não é? Então, inicial ou incidental, ou posterior, ok? Dizemos então que ele é inicial, minha gente, quando já nasce com a propositura da ação, ou seja, quando já na propositura daquela determinada ação, vários são os autores que intentam aquela em face de réu, de um réu ou de vários réus, ok? E esses réus, evidentemente, deverão ser citados, não é? Para responder aos termos da ação. Neste caso, nós temos o quê? Isso pode se dar tanto no polo ativo como no polo passivo da ação. Eu dei aqui o exemplo do polo ativo, mas eu poderia ter um único autor também e no polo passivo eu ter vários réus. Então esses réus todos, não é, deverão ser citados de maneira válida em se tratando de ações cognitivas, ok? Enquanto o último réu não for citado nesse tipo de litisconsórcio, que seria quanto ao momento de sua formação inicial, ok? Enquanto todos os réus não forem citados de forma válida, o prazo para a sua defesa em cognição, hein? Bem claro isso, tá ok? Em execução não funciona assim. Então, nas ações de cognição, ou seja, nas ações de conhecimento, enquanto o último litisconsorte não for citado, o prazo para a defesa de todos não flui. Então, precisamos da citação de todos para que o prazo de defesa flua e eles, então, produzam as suas defesas escritas e realizem os atos, não é, determinados pela lei processual ou pelo juiz. Ok, minha gente? Muito bem. Tratamos de incidental quanto ao momento da formação, o litisconsórcio que surge no curso do processo. Ou seja, a ação e o processo iniciaram-se com um único autor e um único réu. Só que no decorrer da ação, houve algum ato, algum fato que fez com que o litisconsórcio surgisse no polo da ação. Expliquemos melhor. Imaginem que alguém ingressou com ação judicial contra uma outra pessoa, para discutir, por exemplo, questão envolvendo cumprimento de contrato, obrigação contratual. Apenas que esse autor indicou como réu apenas uma pessoa. Então veja, a ação inicia-se, esse autor intenta a ação em face de uma única pessoa, ou seja, um único réu. E ele indica esse réu. Contudo, vamos observar que neste contrato que nós mencionamos aqui nesse exemplo, os contratantes são vários, não era um só. Mas o autor decidiu indicar apenas um para figurar no polo passivo daquela ação. Esse um réu que vem, não é, para o polo passivo da ação e citado regularmente para apresentar sua defesa, no prazo dela ele manuseia um instituto que nós chamamos, por exemplo, conforme o caso e conforme o direito que está sendo discutido aqui, a denunciação da lide ou o chamamento ao processo. E ele diz, escuta, mas não fui só eu que contratei, sou eu e mais 4. Como eu vou responder sozinho aos termos dessa ação se não sou só eu o devedor, não é? Ele gera aí uma indignação nele e ele então pode manusear aqui esse instituto processual que é o da denunciação da lide ou do chamamento ao processo, que é forma de intervenção de terceiros no processo, ok, minha gente? Muito bem, e isso está no artigo 74, ok, do Código de Processo Civil atual. Então o que acontece aí? Se ele chama ao processo ou se ele denuncia da lide,
O que acontecerá nesse caso é que, se o autor concordar com a denunciação, esses denunciados vêm e ocupam o polo passivo da ação juntamente com esse réu primitivo. E aí, nesse momento, então, forma-se o litisconsórcio. Então, esse aqui é um exemplo bem claro de litisconsórcio incidental, ou seja, aquele que se forma depois, não é, da distribuição da ação, ou seja, no curso do processo. Tudo bem, minha gente? Estão entendendo até agora? Muito bem. Importante também sabermos quais são as espécies de litisconsórcios existentes. Para entendermos bem essa parte dos nossos estudos acerca do litisconsórcio, será necessário, minha gente, lembrar das consequências. Lembrem-se que tudo em processo gera alguma consequência, seja ela no direito material, seja ela no direito processual. E o litisconsórcio não é diferente. Ele vai gerar consequências aqui para o processo e também para as partes, ok? Então temos que lembrar das consequências causadas pela existência do litisconsórcio no processo. E nesse particular, podemos classificar o litisconsórcio sob dois ângulos diferentes. Vamos lá. O primeiro, não é aquele que se classifica conforme possam ou não as partes dispensar ou recusar a formação da relação processual, não é? Plurima, como diz Humberto Teodoro Júnior, que nada mais é do que a relação processual litisconsorcial, ok, minha gente? Muito bem. Essa possibilidade da parte recusar a formação, não é? Ou não, é que nos traz aqui esse enfoque, esse conhecer sob esses dois ângulos que eu vou trazer para vocês nesse momento, falar com vocês nesse momento, para melhor dizer, né? Que eu vou tratar com vocês nesse momento. O primeiro ângulo seria a demonstração do litisconsórcio necessário. Então vejam, com relação a poder ou não a parte, não é, dispensar ou recusar a formação do litisconsórcio, a formação da relação processual litisconsorcial, nós classificamos então em litisconsórcio necessário. Isso é um ângulo importante. Esse litisconsórcio que nós tratamos de necessário é aquele que não pode ser dispensado. Ou seja, mesmo que as partes façam um acordo, não é? No litisconsórcio, não há possibilidade de dispensar sua formação. O litisconsórcio necessário, ele é obrigatório e ocorre em duas hipóteses. Uma, quando houver lei determinando a sua formação, ou quando a natureza da relação jurídica exigir que o juiz decida a lide de maneira uniforme para todas as partes envolvidas. Neste caso, minha gente, a eficácia da sentença, que será prolatada aqui nestes autos, neste processo, dependerá da citação de todos os litisconsortes, como eu já disse anteriormente. Ou seja, todos os litisconsortes deverão ser devidamente citados de maneira válida, para que a sentença possa alcançar sua eficácia. Essa regra, minha gente, está esculpida no artigo 47 do CPC. O exemplo dessa questão em que não há possibilidade da recusa, não há possibilidade de não aceitar a formação do litisconsórcio por parte daqueles que estão ali litigando, não é? Seria, mais uma vez e de novo, né, a ação de inventário. Vejam, e traria também aqui, né, conforme já trouxemos, a ação de adjudicação compulsória também. Então, na ação de inventário, não há possibilidade de eu excluir um herdeiro que os documentos mostram que tem essa qualidade.
não sendo ele indigno, não é? Não tendo ele nenhum problema para o recebimento da herança, e constando nos documentos como herdeiro do de cujus, ele tem que vir para os autos, e necessariamente terá que ser citado, porque senão a sentença não tem como alcançar a todos aqueles que têm o direito, que são detentores ou titulares do direito. Então, se eu tenho 4 herdeiros, os 4 herdeiros terão que estar no polo da ação, para que haja o aquinhoamento de cada um deles. Ok? Então, nesse caso, não dá para excluir. Se a documentação mostra, por exemplo, que o de cujus deixou esposa, né, deixou viúva e 4 filhos, para os autos do inventário terão que vir viúva e 4 filhos. Eu não posso trazer a viúva e 3 filhos. Então, veja, não há. E também, um desses não pode dizer, não, eu não quero, eu quero fazer o inventário sozinho. Isso não é possível. Ok? Assim como na adjudicação compulsória, né, que se dá quando, por exemplo, nós temos uma compra e venda de bem imóvel, ok? E precisamos outorgar a escritura para essa pessoa que comprou e pagou, e verificamos que aquele que deveria passar a escritura ou cumprir esta obrigação está impossibilitado ou faleceu, não é? E os herdeiros estão em lugares que os herdeiros ainda não fizeram inventário, ou seja, existe ali uma impossibilidade do cumprimento da obrigação. E aí, neste caso, nós teremos que trazer todas essas pessoas para que a adjudicação compulsória seja deferida. Num outro caso, nesta mesma ação, nós poderíamos ter aquela história que acontece muito com o brasileiro, né? Que vai comprando o imóvel com um contrato particular, vai prometendo comprar, um vai prometendo para o outro comprar e todos esses adquirir aquela casa, aquele imóvel, aquele apartamento, não importa, e vão passando vários contratos particulares e ninguém passa a escritura. E aí, de repente, acontece uma situação dessa, de uma impossibilidade. Vejam, na adjudicação compulsória nós vamos ter que citar todos os gaveteiros, todos esses que fizeram contratos particulares, nós vamos ter que citar cada um deles. Se eu não conseguir citar um deles, dificilmente o juiz poderá deferir essa adjudicação compulsória do bem. Vejam como é, né? Aqui não dá para recusar, aqui não dá para dizer, eu não quero a formação, não tem jeito. O réu diz assim, que nem aqui o autor da adjudicação compulsória, ele diz, poxa, mas é muito difícil, vou ter que buscar citar aí 5 famílias, 5 pessoas, 5 famílias, de repente se o titular que era lá outrora morreu, faleceu, como é que eu vou fazer? É muito difícil, né? Mas só que se não citar todo mundo, o juiz dificilmente vai poder deferir essa tutela. Ok, minha gente? Deu para vocês entenderem? Muito bem, estão festejando aqui, viu? Ok. Aí, nesse sentido, não é? Nós temos, além do necessário, nós temos o litisconsórcio facultativo, minha gente. O facultativo, não é diferente do primeiro aqui, desse primeiro que a gente falou, é aquele que se forma por vontade das partes e que se subdivide em irrecusável e recusável. Olha só, esse segundo caso aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o litisconsórcio facultativo, nós falamos do necessário, ok? E agora estamos trazendo aqui para falar melhor, o facultativo. É aquele que se forma então, minha gente, por vontade das partes e que se subdivide em irrecusável e recusável. Então, vejamos, o irrecusável se dará quando requeridos pelos autores. Esses requeridos pelos autores não pode, né, ser recusado pelos réus. Ou seja, o autor indicou. Lembra da obrigação de fazer? Tínhamos 5 lá que contrataram no negócio jurídico. O autor indicou um réu. Não é? Então, esse um réu, ele pode até denunciar da lide os outros. Ele pode até chamar o processo os outros. Mas ele não pode, por exemplo, recusar-se a responder aos termos da ação. Porque ele pode até dizer na peça que ele se recusa, que ele está indignado, que ele está bravo, que ele está triste com tudo isso, só que ele vai ter que responder. Porque se ele não responder, ele sofrerá os efeitos da revelia. Agora, se ele respondeu e pagou toda a obrigação, ou cumpriu toda a obrigação isoladamente, nasce para ele o direito de regresso contra os outros. E aí ele vai então regressar contra os outros 4, que eram também devedores, ok? E vai tentar repor aí o dinheiro que ele pagou ou a obrigação que ele cumpriu de maneira
isolada. Ok, minha gente? Estão entendendo aí até agora? Muito bem. Já o segundo ângulo, e aí lembra, tudo isso dentro do primeiro ângulo, que eu prometi abordar com vocês. Agora vamos para o segundo ângulo. O segundo ângulo que nós queríamos trazer para vocês, com relação ao momento da formação e das consequências, não é, do litisconsórcio, é classificado então do ponto de vista da uniformidade da decisão perante os litisconsortes, cada um desses que compõem o litisconsórcio, ou seja, de qual ou quais direitos, não é, recairão aqui no sentido de serem consagrados em favor ou em desfavor dessas partes que estão aí formando o litisconsórcio. Então, quais direitos serão consagrados em favor ou desfavor de cada um deles? Então, esse segundo ângulo é a classificação do ponto de vista da uniformidade da decisão perante esses membros individualmente reconhecidos do litisconsórcio. Assim, então, podemos classificar, não é, em unitário, então, com relação a quais direitos, ou seja, quais direitos serão consagrados, não é, em favor ou em desfavor desses litisconsórcios, nós temos a primeira classificação, que é o litisconsórcio unitário, que a doutrina também chama de litisconsórcio especial, ok? Este aí, minha gente, é aquele que ocorre quando a decisão da causa deva ser uniforme em relação a todos os litisconsortes. Vejam, no litisconsórcio unitário, que é esse que a gente está tratando aqui, não importa o que cada um dos litisconsortes fez. Qual era a atuação dele, qual era a responsabilidade dele, não importa. Aqui é o seguinte, a sentença virá, não é, integralmente sobre todos, e podendo cada um deles cumprir integralmente, inclusive. Então vejam, aqui é uniforme, todos eles são condenados igualmente. Deu para entender? Esse caso aqui é um caso em que a sentença nós dizemos, ela é realmente, estritamente uniforme, ou seja, igual para todos os litisconsortes, recai sobre todos igualmente, não é? Já a segunda classificação que nós podemos trazer aqui com relação a esse aspecto é exatamente a do litisconsórcio unitário. Vejam, esse aqui, que é o litisconsórcio unitário, a doutrina também trata ele, ou chama este, de litisconsórcio comum. No litisconsórcio unitário, então, quando temos uma decisão, não é, naquela ação, consequentemente naquele processo, uma sentença prolatada pelo juiz, embora proferida, não é, de maneira única, ou seja, uma única sentença, ela pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. É aquele caso em que cada um dos litisconsortes realizou a sua defesa, não é, ao longo da ação, ao longo do processo, realizou todos os atos e trouxe suas provas, realizou sua defesa, não é, sua ampla defesa, como garante aí o artigo 5º, 55 da Constituição Federal, e ao final o juiz pôde mensurar qual era a responsabilidade individual de cada um. Então, em que pese ele profira uma única sentença, esta sentença poderá trazer condenações, ou seja, consagração de direitos diferentes para cada um dos litisconsórcios, no caso aqui, se ocuparem o polo passivo da ação. Então, esse aqui é o litisconsórcio unitário. Entenderam, minha gente? Então, estes são os breves aspectos, são os breves ensinamentos que nós queríamos trazer no dia de hoje. É claro que a matéria litisconsórcio ela é muito mais extensa do que isso, mas procuramos aqui abordar os principais pontos. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante, estudem, não é? E faremos então a interação através dos e-mails que eventualmente vocês possam me mandar em orlando.advogado@uol.com.br e procurarei fazer, todas as respostas na medida do possível, ok? Então um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.